Hoje no Tarek Notícias, CPI aprova pedido à Justiça de afastamento de secretária do Ministério da Saúde. TSE pede ao STF que Bolsonaro seja investigado por disseminação de fake news contra urnas. Governos estaduais e empresas dos Estados Unidos adotam políticas para aumentar a vacinação no país. Na China, milhões de pessoas voltam a confinamento por surto de variante Delta. Terremoto atinge região de Papua, na Indonésia. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. A CPI da Covid aprovou hoje um pedido à Justiça de afastamento da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro. A CPI aprovou também a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do deputado Ricardo Barros, líder do governo. Conhecida como Capitã Cloroquina por defender o uso do medicamento ineficaz no tratamento da Covid, Mayra é uma das 14 pessoas listadas pelo relator Renan Calheiros, do MDB, como investigadas pela CPI. Autor do pedido à Justiça de afastamento de Mayra Pinheiro, Randolph Rodrigues, vice-presidente da CPI, diz que ela mentiu ou entrou em contradição em ao menos 11 oportunidades durante o depoimento à comissão. O senador também sustenta que a permanência de Mayra no cargo pode atrapalhar as investigações da comissão. O Código de Processo Penal prevê suspensão do exercício de função pública quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, afirmou que Mayra não tem mais condições de continuar no Ministério da Saúde. Para o presidente da CPI, Mayra possivelmente cometeu crime contra a vida por prescrever medicação que não salva ninguém, mas que matou muitos amazonenses. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem por unanimidade a abertura de um inquérito administrativo sobre ataques à legitimidade das eleições e o inquérito irá investigar crimes de corrupção, fraude, condutas vedadas, propaganda extemporânea, abuso de poder político e econômico na realização desses ataques. O plenário do TSE também aprovou com votação unânime um pedido ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado no inquérito que apura a disseminação de fake news. O pedido de apuração é baseado nos constantes ataques sem provas feitos pelo presidente da República às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral do país. Bolsonaro passou os últimos 2 anos e meio afirmando que houve fraudes nas eleições de 2018. Nunca apresentou provas. Na semana passada, chegou a convocar uma transmissão ao vivo para apresentar o que seriam as supostas provas, mas na ocasião admitiu não ter provas e disseminou fake news. As medidas foram aprovadas na sessão que marcou a retomada dos trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral depois do recesso de julho. O presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que ameaçar a realização de reeleições é uma conduta antidemocrática. Ao apresentar seu apoio à proposta de inquérito administrativo, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que com a democracia não se brinca e não se joga. Os trabalhadores de transportes da região metropolitana dos estados de Nova York e de Nova Jersey serão obrigados a tomar a vacina contra a Covid ou então serem testados todas as semanas a partir do mês de setembro, disse o governo Andrew Cuomo hoje. Cuomo também afirmou que ele está pedindo aos empresários para que as companhias passem a exigir que os funcionários sejam vacinados. Em alguns casos, como escolas e asilos de idosos, há a possibilidade de obrigar os profissionais a se vacinarem se os números não melhorarem. Tanto o governo dos Estados Unidos como de estados do país têm adotado políticas para incentivar as pessoas que se recusam a tomar a vacina a mudar de ideia. O presidente Joe Biden decidiu que os funcionários do governo dos Estados Unidos precisarão se vacinar ou então mostrar testes de Covid 2 vezes por semana no trabalho. Grandes empregadores como a companhia Walt Disney, Facebook, Google e Walmart adotaram políticas para obrigar os funcionários a tomar vacinas. Milhões de pessoas voltaram ao confinamento na China a partir de hoje, quando o país tenta conter seu maior surto de coronavírus em meses, agravado pela disseminação da variante Delta no país. A aplicação em massa de testes e restrições a viagens se somam às medidas para conter o retorno da pandemia de Covid. O país relatou 55 novos casos de coronavírus transmitidos localmente hoje, quando um surto da variante Delta de rápida disseminação atinge mais de 20 cidades em diferentes províncias. Os governos locais nas principais cidades, incluindo Pequim, já testaram milhões de residentes enquanto isolam complexos residenciais e colocam casos de contato em quarentena.
A cidade Zhuzhou, no centro da província de Hunan, ordenou o confinamento de mais de 1.200.000 moradores em suas casas pelos próximos 3 dias, enquanto uma campanha de vacinação e de testes é realizada em toda a cidade, de acordo com um comunicado oficial. A situação se instala no país quando Pequim já comemorava o sucesso em ter reduzido os casos domésticos de Covid-19 a praticamente zero desde que o coronavírus surgiu pela primeira vez em Wuhan no final de 2019. O controle da pandemia já permitia uma forte recuperação econômica, mas a calmaria durou pouco. O mais recente surto ligado a um foco em Nanjing, onde 9 funcionários do serviço de limpeza de um aeroporto internacional testaram positivo em 20 de julho, ameaça essa tranquilidade com mais de 360 casos domésticos registrados nas últimas 2 semanas. Um terremoto de magnitude 5,9 graus sacudiu a costa da região de Papua, na Indonésia, segundo informou ontem o Centro Geológico dos Estados Unidos. O terremoto aconteceu a uma profundidade de 12 quilômetros, 180 quilômetros ao nordeste da cidade de Tual. Os tremores superficiais tendem a provocar mais danos que os terremotos. Não foi emitido alerta de tsunami e não há informações imediatas de danos. A Indonésia registra terremotos com frequência por sua localização no Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica que vai do Japão até o Sudeste Asiático e a Bacia do Pacífico. Em janeiro, mais de 100 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas depois de um terremoto de magnitude 6,2 na ilha de Sulawesi, que destruiu vários edifícios na cidade costeira de Mamuju. Um terremoto de 7,5 graus e um tsunami posterior em Palu há 3 anos deixaram mais de 4.300 mortos ou desaparecidos. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Uma ótima terça-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.